Olá, meus irmãos. Eu queria gravar esse vídeo com você sobre a Páscoa, para a gente falar um pouco sobre a Páscoa. Estamos na semana da Páscoa, os dias que antecedem o nosso domingo de Páscoa, que é a Páscoa cristã. E queria lembrar com você esses eventos que antecedem no calendário cristão, a partir daquilo que os estudiosos formularam, para você meditar sobre tudo que tem ocorrido e meditando esses últimos dias sobre a Páscoa, sobre o que Jesus fez. A nossa Páscoa, ela é a Páscoa cristã é Jesus, aquilo que Cristo fez na cruz, a sua obra, e nós celebramos hoje a ceia. Então, como cristãos, não temos a Páscoa, porque a Páscoa era um ritual judaico, né? Jesus teve um período de Páscoa, celebrou a Páscoa como judeu, e ele instituiu então a ceia do Senhor a partir daquele período. É importante a gente lembrar disso. Então a nossa Páscoa é a ceia, nós celebramos a ceia todo o tempo, certo? E temos que lembrar, então, Jesus ele chega na sexta-feira na região de Betânia, uma cidade próxima onde moravam seus amigos, Lázaro e suas irmãs. Ali Jesus permanece com eles e durante a semana no domingo ele vai para Jerusalém, na sua entrada triunfal, tem um episódio depois dele purificando o templo, e na quinta-feira Jesus reúne os seus discípulos para a Páscoa. Quinta-feira, que já era sexta-feira para os judeus, era quinta-feira à noite, já era sexta-feira, depois das 6. Jesus está reunido com seus discípulos no cenáculo, naquela casa grande, comendo com seus discípulos, celebrando a Páscoa. Ele fala que Pedro trairia, fala que Pedro negaria, que um daqueles o trairia. E ali eles celebram a Páscoa judaica, né, lembrando o cordeiro que foi morto, tendo também comendo do pão e bebendo do vinho naquele período, certo? Naquela noite Jesus ele é entregue, ele vai para o Getsemane, ele é entregue, traído, preso pelos romanos. Na madrugada ele é julgado pelo Sinédrio, pela manhã pelos romanos. Na sexta-feira então ele carrega a sua cruz andando pelo Jerusalém como um criminoso, sendo humilhado, envergonhado, enfim, desprezado pelas pessoas, após já ter sido desprezado pelo povo no seu julgamento, onde um ladrão é solto no lugar dele, é absolvido, né? E ele que era inocente foi declarado culpado e foi carregar a sua cruz, e ele é crucificado. Então passa o período na cruz. Ao final da tarde ele já estava morto, né? O soldado então fura o seu lado com uma lança, percebe que ele está morto, seu corpo é recolhido da cruz, ele é sepultado no túmulo de José de Arimateia, e ali fica até o domingo. Domingo então Jesus ressuscita, vence a morte, comprovando o seu sacrifício, comprovando que a sua morte tinha sido aceita por Deus, comprovando que ele era o próprio Deus que tinha morrido na cruz por nós. E ali ele vive o seu ministério pós-ressurreição até a sua ascensão final, que está relatada no livro de Atos. Então nós temos uma mensagem maravilhosa do Evangelho. O Evangelho nos mostra que Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, lá, o povo ele era liberto, né, da última praga. O povo foi liberto da morte dos primogênitos, daquela praga da morte, por causa do sangue do cordeiro que tinha sido morto por cada família e colocado nas portas, né? E diante dessa pandemia que nós temos vivido, nós temos sempre pensado sobre a morte, o tempo todo a notícia de morte, morte, morte. Eu acho que nunca na história recente se falou tanto de morte e nunca se falou tanto que as pessoas estão aí prontas, e nós estamos diante da morte. Há uma sentença de morte sobre as nossas cabeças, mas a realidade bíblica é essa. O nosso primeiro pai Adão, lá no começo da história, ouviu que seria assim. Existe realmente uma sentença de morte. O que o vírus tem feito é apenas expor isso diante de nós, que nós estamos aqui numa condição de falência, numa condição de limitação, e essa morte reflete também a morte espiritual, a nossa quebra do relacionamento com Deus. E aí que entra o Evangelho, aí que entra a boa notícia
da graça de Deus, do Evangelho de Jesus. Assim como o Cordeiro foi morto lá atrás para livrar os primogênitos de serem alcançados, livrar o povo de Israel de ser alcançado pela praga, Jesus, ele é o Cordeiro que com o seu sangue derramado na cruz nos livra dessa sentença de morte, dessa passagem da morte pelas nossas casas. E não é simplesmente a morte física, mas é de uma morte eterna, de uma morte espiritual, de um afastamento eterno de Deus. Pela graça de Deus, pela morte de Cristo na cruz, ele que é o Cordeiro de Deus, ele que era inocente, ele que era o primogênito Filho de Deus e unigênito Filho de Deus, derramou seu sangue não para os primogênitos, mas para que todos aqueles que creem nele tenham vida, a vida eterna, perdão, tenham redenção e sejam libertos do medo da morte, libertos da escravidão do pecado, daquilo que escraviza você, liberto dessa sentença de morte eterna, de afastamento eterno de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem da Páscoa. E quem crê em Cristo pode hoje celebrar a Páscoa, pode com muito mais alegria ter a sua esperança e a sua paz recuperada pelo Evangelho. Nós estamos agora em paz com Deus. A Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Estamos seguros em Deus. Ele nos carrega em seus braços como ovelhas e não permite que nenhum mal nos arranque do seu braço. Essa é a segurança que temos em Cristo Jesus. E mesmo que o mundo desmorone, mesmo que tudo acabe, Cristo é uma rocha eterna, uma rocha firme onde nós podemos construir, depositar a nossa vida. Essa é a mensagem do Evangelho. E eu queria que você lembrasse dessa mensagem ao seu coração nesse período de Páscoa e compartilhasse dessa mensagem com seus amigos, com seus familiares, com sua família. Aproveite esses períodos de tempo para meditar sobre a Páscoa, para ensinar o Evangelho, para compartilhar boa notícia. Tanta má notícia que a gente tem ouvido, mas existe uma boa notícia, que Cristo morreu por nós, que Cristo é o Cordeiro de Deus que limpa o seu pecado, o meu pecado, e traz perdão de Deus para nossas vidas e elimina a sentença que já estava declarada sobre nós de morte e nos traz a lei do Espírito e da vida. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu queria desafiar você então no domingo de manhã juntar a sua família. Infelizmente, como nós falamos, a ceia é a nossa Páscoa. A ceia ela é celebrada por nós cristãos. E no domingo, normalmente, domingo de manhã, a gente reúne a igreja e ceia junto e relembra o sacrifício de Jesus, como fazemos todos os meses, né? Uma vez por mês, fazemos no domingo de manhã, lembrando da ressurreição do Senhor. Infelizmente, não poderemos estar juntos, infelizmente, não poderemos ceiar, porque, ao meu ver, e isso tem se afirmado muito mais no meu coração, a ceia é algo para ser celebrado na comunhão da igreja de Jesus, no corpo de Cristo unido. É isso que a Bíblia nos aponta, nos mostra. Nós não vemos cristãos tomando a ceia aleatoriamente ou individualmente, mas reunidos como igreja. Eles tomavam da ceia, comiam do pão, bebiam do cálice. Então nós teremos isso comprometido pela situação que a gente está vivendo, mas isso não nos separará do amor de Deus. E eu desafio você então, encorajo você a juntar sua família no domingo de manhã, a ter um domingo do almoço, né, pela manhã, a ter um tempo de culto, de comunhão, de celebração, de reflexão, a um tempo precioso, edificante. Faça uma dinâmica, tenha um tempo bem alegre, lembrando o que Jesus fez por você e pela sua família. E faça um almoço de Páscoa, né? Junte a sua família, coma algo junto, faça um almoço bem especial. Marque esse momento no coração da sua família, que Deus nos livrou de qualquer peste, né, que vem assole sobre nós, porque Ele nos livrou do pecado. Ele nos livrou da pior peste que temos, que é o pecado. E juntamente com isso, Ele nos livrou da morte eterna e um dia ressuscitaremos com Cristo e reinaremos com Ele. Então, tenha um tempo de almoço com a sua família, marque isso no coração de vocês, os filhos de vocês, se forem adolescentes ou crianças, ou pessoas próximas, marque a Páscoa, marque esse período histórico com essa verdade do Evangelho e lembre isso, guarde isso como um memorial para a vida e para a fé de vocês, tá certo? Encorajo você também a compartilhar ou esse vídeo, ou um vídeo, ou mensagens com seus amigos e familiares sobre a Páscoa do Senhor, tá certo?
Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço. Fique na paz de Deus. E uma excelente Páscoa também, uma excelente Páscoa com Jesus.